Eu vou compartilhar com vocês 3 estratégias que me ajudaram a dobrar meu faturamento em apenas 2 meses e como você pode usar essas mesmas estratégias na sua proposta de serviços para ter o mesmo resultado. Quando eu comecei como social media, eu nem tinha proposta de serviços, eu trabalhava com uma tabela de preços. Tinha lá a quantidade de posts que eu ia fazer, a quantidade de reels, de stories, e o valor variava de acordo com essa quantidade. Muitos clientes, eles não sabiam o que era uma social media, estava começando ainda a profissão, mas eles sabiam que precisava ter conteúdo no perfil deles. Então eu até conseguia fechar alguns contratos, mas conforme foi passando o tempo, né, vieram muitas tecnologias novas. Hoje em dia as pessoas conseguem fazer posts com muita facilidade. E isso foi diminuindo o valor do social media. Então, os clientes passaram a achar caro o valor que a gente estava cobrando. Então, a gente precisava mostrar mais valor para esses clientes. E como que a gente faz isso? Colocando uma listinha exatamente dos serviços que você vai fazer nesse perfil, porque você realmente não faz post só, você vai fazer pesquisa, você vai fazer planejamento, vai organizar no calendário, vai analisar as métricas. Então, tudo isso tem que estar escrito na sua proposta de serviços. Isso vai valorizar aquilo que você está oferecendo. E com isso, eu deixei de ter até aquela tabela de preços e comecei a fazer pacotes de serviços. Geralmente eu trabalho com 3 pacotes de serviço só. Eu sei que tem muitos profissionais aí que indicam você fazer vários pacotes para atender todos os tipos de cliente, mas eu acho que 3 é o ideal, que não causa muita confusão na cabeça do cliente e você consegue oferecer uma quantidade diversificada e acho que atende praticamente todos os clientes. A menos que você ofereça um monte de serviços extras, daí você pode incluir de acordo com a necessidade. Mas eu trabalho com 3 pacotes de serviços e é isso que eu vou mostrar para vocês. Como que eu faço? Eu monto o meu pacote básico de serviços, que é exatamente aquilo que eu quero atender. Eu faço a lista de tudo que vai ter naquele pacote de serviços, se eu vou fazer análise de métricas, se eu vou responder DM, se eu vou responder comentários, quantas horas de trabalho será dedicado para essa função, se eu vou fazer programação de postagem, calendário, tudo isso daí eu deixo tudo listado, item por item, e também a quantidade de posts que vai em cada um, se vai ser posts, imagens, se vai ser reels, se vai ser stories, tudo isso eu deixo bem escritinho quanto que tem de cada um. E eu coloco o valor que eu quero receber por esse serviço. E depois, para fazer os outros 2 pacotes, o pacote mais caro, o Premium, como que eu monto? Eu triplico praticamente a quantidade de conteúdos. As outras coisas eu deixo igual, às vezes eu incluo respostas por DM, respostas de comentários, somente no Premium, porque é um serviço bem trabalhoso essa parte de ficar respondendo. Os outros a gente consegue programar e ter uma organização muito melhor no nosso serviço. Então, eu faço isso. Eu coloco uma quantidade 3 vezes maior, geralmente, de conteúdos para produção e um valor bem acima, um valor praticamente assim que eu sei que o cliente não vai fechar. Porque se ele fechar, ótimo. E se ele não fechar, você sabe que é por causa do valor, porque realmente é um valor bem alto. Mas tem cliente que está disposto a pagar, então não vale a pena tentar. E depois, o pacote mais básico, você diminui um pouco a quantidade de conteúdos, diminui praticamente pela metade, só que o valor, você não põe metade do valor do seu serviço médio. Se você faz um pacote que é a metade da quantidade de conteúdos que você vai produzir e você cobra metade do valor, na cabeça do cliente ele vai escolher esse menor. Por quê? Ele não quer se arriscar tanto. Talvez ele até tenha dinheiro para investir no seu segundo pacote, mas ele vai querer começar do mais básico. Então, não coloca o valor metade do valor do seu pacote médio, coloca um pouco acima, para ele perceber que o seu pacote médio vale a pena. Resumindo essa primeira parte, para você montar o seu pacote de serviço, seu cliente não achar caro, lista tudo o que você vai fazer, tudo, 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 item por item, não deixa faltar nada, tudo detalhadinho para o seu cliente saber exatamente o que você está oferecendo. E depois montar o seu pacote de serviços. 3 pacotes é o que eu recomendo: o Premium, o Intermediário e o Básico. Agora vamos falar da estratégia para fechar contratos mais longos,
Mas por que fechar contratos mais longos? Que isso vai garantir mais estabilidade financeira para você. Como você trabalha por contrato, você fechando contratos mais longos, você consegue administrar melhor o seu financeiro, se organizar melhor, você não precisa ficar correndo atrás de cliente todos os meses. Hoje em dia eu trabalho com contratos de 3 meses a 1 ano e eu consigo ter mais equilíbrio, eu não preciso perder tanto tempo indo atrás de novos clientes, eu já consigo manter um bom faturamento com os clientes que eu já tenho, então eu consigo dar mais atenção para esses clientes, oferecer um serviço muito melhor. Então vale muito a pena você fechar esses contratos mais longos. Só que para você que está começando, eu não indico fechar contratos de mais de 3 meses, porque você não sabe se o seu serviço vai ser o mesmo daqui a 3 meses. E você também não sabe se o valor que você está cobrando vai ser justo pelo serviço que você vai ter. Como você ainda não tem essa noção, esse feeling, é melhor você fechar contratos de 1 mês, no máximo 3 meses, até você ter certeza de que o valor que você está cobrando pelo serviço prestado é justo. E depois que você tiver acertado isso, você começa a fazer os contratos de 6 meses a 1 ano. E a estratégia que eu uso e que funciona muito bem com os meus clientes é oferecer desconto a cada tipo de contrato. Contrato mensal não tem desconto nenhum, contrato trimestral tem um desconto, o semestral um pouquinho mais e o anual um pouquinho mais de desconto. Se você não quer oferecer desconto, você também pode oferecer serviços extras. Por exemplo, se a pessoa fechar 3 meses, você dá um bônus de algum outro serviço que você presta. Se ela fechar 6 meses, você oferece outra coisa. Assim você não mexe no faturamento, mas você vai oferecer um algo a mais. E esse algo a mais pode ser até um e-book, um pacote de figurinhas, qualquer coisa que você tenha extra para oferecer, você pode colocar como brinde ou um bônus nesse pacote, para a pessoa fechar um pacote um pouquinho mais longo. E vamos para a terceira e última estratégia que eu usei para dobrar meu faturamento em apenas 2 meses como social media, que foi a utilização de upsells dentro da minha proposta de serviços. E o que são esses upsells? Upsell é quando você está fazendo uma compra e aparece uma oferta para você acrescentar no seu pedido, ou depois que você fecha o pedido, te oferecem algo a mais, tá? Geralmente usa muito em e-commerce, mercado digital também usa bastante, e você também pode usar dentro da sua proposta de serviços. Eu costumo colocar os pacotes de serviços e depois uma página de serviços adicionais. E lá você pode colocar tudo o que você oferece de extra. No meu caso, eu consigo oferecer sites, estratégia de e-mail marketing, pacote de figurinhas, pacote de filtros, tudo aquilo que você sabe fazer e que não necessariamente faz parte do seu pacote de serviços principal, você pode oferecer como serviços adicionais e aumentar muito o seu faturamento. Quando eu ofereço site, por exemplo, que muitos clientes meus não tinham site, então eu consigo vender com muita facilidade, principalmente se eles já vão fazer estratégia de anúncios com o Google. Então eu consigo até dobrar a primeira mensalidade do meu contrato. E esse tipo de serviço aumenta muito seu valor, o cliente vai saber que você não faz somente posts, que você faz uma variedade de serviços e que ele vai poder contar com você caso ele precise de alguma coisa mais tarde. Então vamos aqui recapitular tudo que a gente viu na primeira parte, a primeira estratégia, como montar um pacote de serviços para o seu cliente não achar caro, descrever todos os itens dos serviços que você vai oferecer e montar pacotes divididos em 3 categorias: o premium, o intermediário e o básico, com valores diferentes, respeitando aquelas regrinhas que eu já expliquei para vocês. A segunda estratégia, sobre contratos mais longos, oferecer descontos ou bônus e brindes. E a terceira estratégia, que eu acabei de falar, usar os upsells dentro da sua proposta de serviços. Usando essas 3 estratégias, eu consegui sair de um faturamento de R$ 1.500 para mais de 4.000 em apenas 2 meses. E você também pode usar essas mesmas estratégias e criar sua própria proposta de serviços para aumentar o seu faturamento, mas se você não quiser perder tempo, eu já tenho aqui prontinha para você a minha proposta de serviços com mais de 14 páginas. E não só isso, eu vou apresentar para vocês o Social Media Expert Pack, que foi a junção de todos os processos que eu uso para oferecer um serviço de qualidade para os meus clientes, que eu fui desenvolvendo ao longo do tempo. Tudo o que eu precisava, eu comecei a criar. Eu precisava
de ter um briefing mais organizado para o meu cliente, análise de perfil, contrato, modelo de onboarding, tudo isso eu fui fazendo, fui criando de acordo com a minha necessidade e eu consigo hoje atender muito mais clientes. Tenho uma identidade visual bem minimalista, luxuosa, que vai aumentar muito o seu valor. Muitos dos meus clientes, eles fecharam por causa da identidade visual, principalmente porque eu trabalho também com salão de beleza e as mulheres, elas valorizam muito isso. Então, só de você ter um material bonito para apresentar, vai ajudar muito você a fechar os seus contratos. E é claro, você pode construir o seu sem problema nenhum, mas eu já tenho aqui prontinho para você usar. O acesso é através de um clique que você vai fazer uma cópia no Canva, você pode usar no Pro ou no gratuito, sem problema algum. É muito fácil, muito rápido e vai criar uma identidade visual tanto para você quanto para o seu cliente ver que o seu serviço não é só de fazedor de post, mas você entrega uma estratégia completa. Então, se você ficou interessado, clique no link abaixo, tem garantia, tem suporte, pode ficar tranquilo, tá? Tudo para você ter muito sucesso como social media. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.